seção. Pode, quer ver? Então, vamos... Isso, vamos começar de novo. Então, a gente tem essa lista aqui que tem arquivos IDX, CTL e GRIB, né? Então, eu quero filtrar os arquivos GRIB. Então, ls, só os arquivos de previsão. Asterisco, FCT, asterisco, GRB. E aí ele filtrou para mim. Então, só tem agora os arquivos GRIB, que são arquivos de previsão, que tem esse label FCT, né? Se eu quiser pegar o primeiro arquivo dessa lista, então eu utilizo o comando head, né? Então, head -1. Se eu quiser pegar o último arquivo da lista, eu utilizo o comando, o modificador aqui, tail, né? Então é isso que a gente acabou de ver. Bom, mas eu queria ver, a gente queria discutir a frequência desses arquivos de previsão. Vamos perceber uma coisa primeiro, né? Todos esses arquivos que estão aqui são arquivos de previsão, correto? Isso acontece para todos os membros. Por acaso a gente está nesse membro NMC, que é o membro controle, certo? E todos esses arquivos que estão nesse diretório não é o perturbado, exatamente, por isso que a gente chama ele de controle. E todos esses arquivos eles foram gerados a partir da análise do dia 16 de junho de 2020 a 0 Zulu ou 0 UTC, certo? Então, olhando o nome dos arquivos aqui, a gente vai perceber o seguinte padrão. Ó. Vou pegar aqui a primeira parte do nome dos arquivos aqui. Ó. Então isso se repete para todos eles. O padrão é sempre esse. Ó. GPOS NMC 2020 06 16 00. Todos os arquivos começam dessa forma. Né? Então aqui também é a mesma coisa. Né? Então aqui nessa coluna e a mesma coisa aqui nessa outra também, certo? Ou seja, todos esses arquivos foram inicializados, ou seja, o modelo foi inicializado sempre no dia 16 de junho a 0 de 2020. A diferença entre eles é o que? É a previsão que foi escrita. Então, esse primeiro arquivo aqui, ó, ele é 1606, o segundo 1612, o terceiro 1618, o quarto 17, isso. Ou seja, então aqui eu tenho previsões a cada 6 horas. Aquele arquivo que a gente tinha aberto, de previsão de 9 horas, era um arquivo que contém a previsão de 9 horas do modelo. Ou seja, então o modelo ele foi executado por 360 horas, ou seja, 15 dias, e a cada 6 horas foi escrito um arquivo de previsão. Então essa é a diferença entre esses arquivos. Respondendo a sua pergunta, aquele arquivo especificamente é uma previsão de 9 horas, que foi escrita dentro de um período de 360 horas, e cada arquivo dentro desse período foi escrito numa frequência de 6 horas. Aliás, não era 9 horas, era 9 dias, né? Então você tem arquivos 0, 6, 12, 18, aí vai 24, 36, etc. 24, 36. Isso. Aí vai lá, 24 mais 6, 30, 36, a cabeça não está usando direito. Mas, e assim por diante, certo? Então você tem todos esses arquivos dentro desse diretório. Para todos os membros é a mesma coisa. Então você vai ter 360 horas de previsão no total, numa frequência de 6 horas, ou seja, escritos a cada 6 horas, e para todos os membros, afinal, certo? Então, toda vez que você executa o sistema de previsão por conjunto, você vai criar lá esse diretório, vai ser criado esse diretório, que é o diretório que faz referência à data da análise que foi utilizada para inicializar o modelo. Vai ser escrito o label do membro que está sendo processado naquele momento, e aí dentro desse diretório vão ser escritos todos esses arquivos. Bom, mas vamos lá ao que interessa, né? Deixa eu pegar aquele... Eu posso pegar qualquer arquivo aqui, afinal, né? Então vou pegar, sei lá, esse arquivo aqui, ó. Vou pegar o mais fácil, esse aqui, pronto. Então vamos abrir o grades, né? Então tá aqui. Vamos abrir ele agora para ver o que a gente tem aqui dentro, afinal, né? Então open, coloquei o nome do arquivo, ctl, certo? Que file. Então a gente já viu que esse arquivo tem
34 variáveis, né? E ele tem essas dimensões aqui, ele tem essa quantidade de níveis, ele tem esse tempo. Então, quando eu falo tempo, dentro desse arquivo tem um único tempo, significa que dentro desse arquivo que tem tantas horas de previsão, é só aquela referência que ele tem. Se é um arquivo de previsão de 9 dias, então é só aquele tempo da previsão de 9 dias que ele tem, né? E ele tem um único membro. Então, quando a gente dá, por exemplo, dprec, né, que seria a precipitação total aqui, né, dada em quilograma por milímetro, por quilograma por metro quadrado por dia, que seria equivalente a quilograma milímetros por dia, afinal, certo? Então a gente vai dar um prec aqui, né? Vamos colocar mais bonitinho. Então 7gxalt shader, né? Então dprec, foi um C, né? cbar, né? Então tá aí a precipitação que o modelo gerou para 9 dias, mas não é uma previsão acumulada, entende? Aí então o modelo, se você quiser a previsão acumulada de 24 horas, aí você tem que acumular. Essa previsão ela é instantânea da previsão de 9 dias. Não sei se é 9 dias mais. Espera aí, deixa eu ver. Que time? Então, do dia 24, se essa... Pera aí. Deixa eu só ver o nome do arquivo. Que files, né? Então, eu peguei um outro arquivo. Então, é 8 dias, né? Então, a previsão de 8 dias. Acabei pegando outro arquivo. Tudo bem. Então, do dia 16 para o dia 24 são 8 dias, certo? Então, essa aqui é a previsão de 8 dias de precipitação, mas ela é instantâneo de 8 dias, não é acumulado de 8 dias. Muito bem, então a gente tem essa informação aqui dentro. Se eu fizer assim, ó, por exemplo, set_t1 last, tá vendo que aqui as datas se repetem, né? Então é do dia 24 até o dia 24, ou seja, só tem uma data ali dentro. Da mesma forma como só tem uma data, só vai ter um membro do conjunto também. Por outro lado, a gente tem os níveis aqui dentro, né? Então, se eu fizer, por exemplo, vamos tentar fazer um perfil vertical do vento, por exemplo. Então, vou fazer assim, set, então, de novo, assim, QDIMS, né? Então, a gente tem aqui, a gente já sabe que tem, aqui ele não está falando quantos níveis tem, né? Ele fala que vai do nível 1000 até o 1. Mas a gente tem, quando a gente faz o Lookify, a gente sabe que tem 9, né? Está escrito aqui. Então vamos fazer assim, ó, 7z1 9. Então vai de 1000 até 50, né? 50 hectopascais. Eu vou fazer define m, que é média do vento zonal, por exemplo, igual média global, tá? Fica mais fácil. Então uvel, vírgula g, aí ele pega a grade toda. Aí definir aqui, aí vou pegar um ponto, 7x1, aí d muvel. Aí eu tenho um perfil vertical da média global do vento, da componente zonal do vento horizontal. Então aqui estão descretizados os níveis de pressão, né, níveis de pressão de 1000 até 50 hectopascais, e aí eu tenho esse perfil aqui do vento, né? Então ele começa num sentido, depois vai, muda o sentido, etc. E aqui a gente tem a intensidade dessa componente do vento, certo? Muito bem. Mas a grande questão é, agora que a gente entendeu que esse arquivo é um arquivo que só tem um tempo e um membro, como é que eu faço para ter um único CTL que abre todos os membros e todos os tempos, afinal? Será que dá para fazer isso? Dá para fazer, então vamos fazer, né? Como é que eu faria? Então, eu vou te dar um exemplo aqui para você ver. Então, eu vou pegar vou sair desse diretório, tá? Nesse diretório aqui, eu tenho todos os membros que eu tenho aqui à minha disposição. Então, é o controle NMC, o 06N e o 01P. Se tivesse 15 membros, ia ser o mesmo procedimento, tá? Então, eu vou copiar um CTL que está dentro de qualquer um desses membros aqui, só para eu ter como referência. Então, vou pegar da lista anterior, vou pegar esse cara aqui, vou copiar para esse diretório, agora eu vou aumentar a tela aqui de novo,
e vou renomear esse cara aqui para ter um nome mais conveniente. Tá? Ao invés dele ser um arquivo CTL de um membro de uma data específica, eu vou colocar o nome de template.ctl. Então tá vendo que eu usei esse comando mv aqui no terminal para renomear, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou editar esse template para mudar algumas informações e fazer com que ele entenda que ele tem que ler todos os tempos e todos os membros também, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar um editor que eu estou habituado a usar, que é o VI, mas você pode usar um outro editor que você esteja acostumado, por exemplo, o Gedit, não sei. Pronto. Aqui eu vou usar o VI. A edição é a mesma coisa, só a forma de lidar com o editor que é diferente, tá? Então vou abrir aqui o VI. Então tá aqui, né? Então o que nós temos aqui? Temos essa linha 1, que é o D7, que fala qual é o arquivo que ele vai abrir, né? Tá vendo que aqui ele vai abrir um único arquivo, né? Então ele está abrindo o arquivo, que é o membro NMC, mas eu quero que ele abra todos os membros, que foram gerados com a análise do dia 16 de junho a 0, e da previsão especificamente do dia 1º de julho. Mas eu quero que ele abra qualquer data de previsão que esteja dentro desse período de 360 horas, de 15 dias. Bom, então a primeira modificação que nós temos que fazer é a seguinte, ó, a gente vai vir aqui nessa linha 11, que é o Options, e colocar uma palavra-chave que é o Template, certo? E aqui nós vamos usar alguns modificadores. O primeiro é, ao invés da gente usar o NMC, a gente vai colocar %e. O %e é uma variável dentro do contexto do template que identifica um membro do conjunto. Então, em uma seção um pouco mais abaixo, a gente vai dizer qual é o primeiro membro, qual é o segundo membro, qual é o terceiro membro, assim por diante. E quando o template ele contiver essa seção, que é chamada de edef, ele vai entender qual é o primeiro, qual é o segundo, quais são os membros, afinal. Ele vai entender quais são os membros, qual é a data de cada membro e quanto tempo tem em cada membro. É isso que ele vai fazer. A data de análise é sempre igual para todos os membros, certo? A gente já percebeu isso. O que varia é a data da previsão. Então, vou tirar esse 2020, 070100, e vou colocar a seguinte informação aqui, ó. A data, ela é composta por 4 dígitos do ano, certo? 2020. Então, eu vou colocar 1% Y4. Depois a data, no padrão que nós temos aqui, a gente tem o mês, que é composto por 2 dígitos. Então, %M. Aliás, %2M, né? %M2. Depois tem o dia, que é %D2, são 2 dígitos. E depois a hora, que é %H2, que são 2 dígitos, né? Esse arquivo de índice, tá vendo que o nome dele era exatamente o mesmo nome do arquivo grib. Então a gente vai usar o gribmap para poder gerar o arquivo de índice que vai ser utilizado junto com o arquivo CTL quando a gente abrir ele no Grades, correto? Então eu vou apagar esse nome aqui e colocar um nome conveniente. Então já que o nome do template que a gente está usando é template, então eu vou colocar template.idx também. Então vai ser template.ctl e depois template.idx quando a gente usar o gribmap para gerar esse arquivo, né? Então falta uma única modificação. Então recapitulando, o que nós fizemos? Viemos aqui na linha que começa com Options e colocamos Template. Depois a gente veio aqui na primeira linha, substituiu o prefixo do membro por %e e depois substituímos a data da previsão por esses valores aqui, ó, %y4, %m2, dia 2, hora 2, né? E depois a gente veio aqui na linha do index e substituímos o nome por template, ou pode ser o nome que você quiser, mas geralmente usa por conveniência o mesmo nome do arquivo CTL. Muito bem, então o que falta aqui? Falta dizer quem são os membros, afinal, né? Então eu vou colocar aqui, poderia ser logo depois do Options, mas eu vou colocar aqui por uma questão de organização, depois entre o TDEF e o ZDEF, tá? Então aqui eu vou colocar um asterisco, não precisa ter esse asterisco, mas eu vou colocar assim, só para ficar igual. Aí vai ficar assim, ó,
edef, end, edef. Por que end, né? Por que end? Porque você tem o vars e depois lá no final você tem o end vars. Então, uma seção que você vai colocar aqui, certo? Bom, quais são os membros que eu quero abrir? Eu quero abrir o membro NMC, o membro 06P e o membro 01N, né? E aí você tem que dizer quantos tempos tem o quê? Ah, pode ser, deixa eu ver aqui, ó. Isso, 06N e 01P, muito bem. Então vamos corrigir aqui. Então é 06N e 01P, né? Isso. E aí a gente tem que dizer quantos arquivos tem lá dentro. Quer dizer, quantos arquivos de tempo. A gente viu que tinha lá... vamos voltar lá e contar, tá? Eu não vou lembrar de cabeça. Diga. Tá muito pequeno? Não, tá NMC aqui, ó, tá vendo? Opa. Tá muito pequeno para você ver? Ó, agora tá, dá para ver tudo. Então tá, achei que tava muito pequenininho, mas tá bom. Então vamos fazer o seguinte, ó. Já que é um template, vamos voltar aqui no template. Já que é um template e a gente quer saber, e a gente quer usar esse arquivo para abrir todos os tempos e todos os membros, então a gente tem que saber quantos tempos existem, né? Quer dizer, quantos tempos a gente precisa abrir, né? Essa diretiva da linha 39, tá vendo aqui, ó, tá realçada, o tdef, ele fala assim, esse arquivo tem um tempo e a data dele é 1º de julho. Mas a gente sabe que a gente quer abrir mais do que um tempo, certo? Vamos contar então quantos são os tempos, né? São arquivos GRIB que nós estamos abrindo. Então vou fechar aqui. Vou entrar dentro de um dos membros, porque afinal todos os membros têm sempre a mesma quantidade de datas. E eu vou digitar aquele comando que filtra os arquivos GRIB. Qual que é esse comando mesmo? ls fct, né? grb, né? Isso aqui. Isso. Não, pode pôr o ponto, não tem problema. Vou colocar o ponto aqui, ó. Né? E depois ponto grb ainda, vai dar o mesmo resultado. Mas aí eu quero contar esses arquivos, né? Porque eu quero abrir todos esses arquivos aqui, tá vendo? Com um CTL só. Então, isso que é o pipe, wc, isso, pronto. Então são 60 arquivos, certo? Então vou voltar lá. Aqui eu vou editar de novo o meu template, né? Então, tá vendo? Agora tem essa linha tdef, ao invés de ter um tempo, eu vou colocar 60. 60 aqui, ó, tá vendo? E aqui no edef, eu vou fazer a mesma coisa. Então, esse membro NMC, ele tem 60 arquivos. E a primeira data, a gente vai ter que indicar aqui também, que não é 1º de julho, certo? A primeira data lá, eu esqueci qual que era 16 de junho, certo? 16 ou 26? Tá. Então aqui... Isso, então junho, né? Então junho, e aqui a mesma coisa, tem que colocar a mesma data aqui, ó. Então junho, né? Então o outro membro, ele vai ter também 60 tempos e vai começar nessa data. E o outro membro também é a mesma coisa. Muito bem, então a princípio é isso que a gente precisa. Vamos ver se funciona agora, né? Então vou salvar o arquivo, aí você salva no seu editor. E agora, para a gente poder usar esse arquivo... faltou uma coisa que eu esqueci aqui. Então, deixa eu sair de novo. Tá vendo que aqui, esse template aqui, ele vai ler os arquivos que estão dentro desses 3 diretórios aqui, certo? E o nome dos membros é o nome dos diretórios, correto? E no nome dos arquivos você tem exatamente o que? O nome dos diretórios. Então a gente, lembra que lá no template a gente colocou gpos%e em substituição a esse nome aqui, certo? Então a gente faltou uma coisa, porque a gente tem que colocar esse %e na frente do nome do arquivo, né?
Porque olha só, vou pegar esse arquivo aqui, ó. Qual que é o caminho absoluto desse arquivo aqui, ó? Por exemplo, esse que eu acabei de selecionar. Vai ser esse diretório barra nmc barra gpos nmc. Quer dizer, então esse nmc ele ocorre duas vezes. Ele ocorre antes do nome do arquivo e no nome do arquivo. Então a gente vai ter que editar o nosso template e colocar esse %e lá também, tá? Então esse %e ele vai vir aqui, ó, %e barra gpos, o nome do arquivo. Senão ele não vai saber que existe um diretório que tem o nome do membro antes do nome do arquivo. Então tá, então vamos salvar isso aqui. Agora eu vou ter que fazer uma coisa aqui que eu sei que não vai dar muito certo se eu fizer assim, ó. No seu caso não tem problema. Então digitar aqui grades. Eu vou mudar a versão do grades aqui, ó. Isso eu tenho que fazer porque eu sei que a versão padrão do grades que nós usamos é essa versão 2.0A9, que é uma versão mais antiga. E essa versão ela não entende quando, por exemplo, o nome do diretório é dado em letras maiúsculas. Então ele vai entender, por exemplo, que nmc é nmc minúsculo e esse diretório não existe aqui. Existe nmc maiúsculo, por isso que eu mudei a versão do grades e coloquei a 2.1, tá? Então a gente vai usar o gribmap -i nesse template aqui, certo? Então dá Enter aqui. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Acho que esqueci de alguma coisa. Não, ele falou aqui, ó, quer ver? Open error, missing or valid dimension size. Aí ele falou assim, ó, é o edef, ó, tá vendo? Ele falou que a descrição no arquivo é inválida, né? Ou seja, eu não falei quantos membros existem ali, né? Então eu tenho que colocar aqui. Eu acho que é isso, ó. No edef tem que colocar 3. Acho que é isso aí. Então tenho 3 membros, esses são os membros. Então esse membro tem tantos tempos e começa nessa data. Esse outro membro tem tantos tempos e começa nessa data e assim por diante. Então vou salvar aqui, vamos testar de novo aqui, ó. Agora está indo, tá vendo? Então ele está lendo os arquivos nmc, aí ele vai ler as 360 horas, né, desses arquivos, depois vai para o outro membro, agora o 06N, tá vendo? Aí ele... Há quanto tempo? O tempo que eu tenho trabalhado. Não, aqui eu já errei bastante também, né? Não, eu já errei bastante. Então já terminou aqui, né? E erro bastante ainda, mas não tem problema. Não tem, na vida da gente não tem problema a gente errar bastante. A vantagem é que quanto mais você erra, você vai ficando mais rápido também de resolver os problemas. Né? Ó, então a gente tem aqui o arquivo template.edx, certo? Esse arquivo template.edx é aquele que a gente especificou dentro aqui do template.ctl. Agora vamos abrir esse arquivo aqui e ver se a gente consegue plotar os membros e as datas, né? Porque agora é um template que abre todas as datas e todos os membros, correto? Então grades, vamos abrir o grades aqui, né? Então deixar a janelinha da figurinha aqui do lado, colocar aqui o terminal, vamos abrir então open template.ctl. Então o que nós temos aqui agora? Quando eu digitar aqui file, deixa eu colocar mais para o lado aqui, né? O que vai acontecer? Agora nós temos, tá vendo? Ó, tem aquelas dimensões espaciais, aí a gente tem 9 níveis, que é o Z-Size. O T-Size é 60 agora, porque são 60 arquivos em termos do tempo, né? Na dimensão do tempo. E nós temos 3 membros. O E-Size agora é 3. Certo? Isso, antes era 1. Era 1 para os dois aqui. Era 1 tempo. Isso. Agora a gente vai fazer algumas coisas simples aqui, que é o que você vai tentar reproduzir também com os arquivos que você tem aí. Aí depois você faz isso.
Estou te dando só o exemplo aqui. Ó. Então, por exemplo, vamos digitar aqui display prec, então a precipitação, né, do primeiro tempo. Deixa eu fazer assim, deixa eu ver se não vai dar errado outra coisa aqui. Ó. T2, por exemplo, D prec. Tá. Então deixa eu pegar outra variável e eu já te explico por que acontece isso. Então, D uvel. Tá. Então, quando eu digito simplesmente, eu tenho um template, quando eu digito simplesmente o nome de uma variável, eu sempre estou pegando o primeiro tempo, o primeiro nível, o primeiro membro, certo? É tudo o primeiro. Mas eu posso fazer assim, ó, por exemplo, eu quero plotar o campo da componente zonal do vento no tempo 1, tá vendo? T igual a 1, no nível 1, Z igual a 1, do membro do conjunto 1. Certo? Opa, acho que deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu tirar esse Z1 aqui, ó. O que saiu errado aqui? Ah, é o T2 então. Então vamos fazer assim, ó. Por algum motivo o primeiro tempo ele não está indo, mas depois a gente pode corrigir isso. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou querer plotar então o véu do nível 1, do membro 1, e eu já sei que eu estou no T2, mas a questão do tempo ali não é tão relevante por enquanto, tá? Pronto, agora eu tenho a precipitação não, tenho o componente zonal do vento no nível 1 do membro 1. E se eu quiser plotar o membro 2? Ó, então eu coloco E igual a 2. Você vê que é um pouquinho diferente, né? Não sei se dá para você ver aqui, ó, a diferença entre eles, ó. É uma bagunça só, mas veja aqui, por exemplo, ó. Tá vendo que as isolinhas, elas mais ou menos estão próximas uma da outra, mas tem um desvio, não tem? Então isso se deve à perturbação da condição inicial, certo? Se eu colocar o outro membro aqui, o membro 3, ele também é diferente dos demais, né? Então. Então, por exemplo, eu vou fazer a diferença entre o membro controle e os demais membros. Então, display o véu E igual a 1 menos o véu E igual a 2. Então, a diferença do controle para o outro membro perturbado, né? Então, tá vendo? Deixa eu colocar um shade aqui, ó. Opa. Então, o que a gente está olhando aqui, essencialmente? A gente está vendo que, principalmente na região tropical, você tem valores do vento, a diferença entre o controle e o membro perturbado é maior. Veja mais ou menos entre aqui, isso, entre 30 norte e 30 sul, né? Então você tem essa faixa aqui, onde você tem a maior perturbação do vento. Então você tem valores negativos e positivos, ou seja, a diferença entre uma coisa e outra indica simplesmente, quando é negativo, que um membro ele intensificou o valor do vento em relação ao outro, né? E vice-versa, né? Ou desintensificou o vento em relação a componente do vento em relação ao membro controle, né? Então, quando é negativo, eu estou fazendo controle em menos um membro qualquer, aí no caso, acho que é o 0,6n, né? Quando é negativo, significa que essa segunda parcela é a mais intensa. Então, ele está colocando o valor da componente num sentido mais intenso do que o outro. Então, basicamente isso. Então, o que você deve fazer com os dados que você está fazendo aí para você treinar esse exercício é construir esse template e usar esse template para você fazer o quê? Calcular a média e o desvio padrão desse conjunto de 3 membros. Para você começar a entender uma forma de trabalhar com esses dados e o que você deve olhar, o que você pode olhar a partir de um conjunto de previsões. E aí você vai comparar, por exemplo, a média do conjunto com o controle.
Isso, isso. Não, você pode. Bom, eu não fui muito específico também, né? Mas assim, imagina que você tem o. O que é o desvio padrão? É o desvio de cada membro, ou seja, de cada elemento do seu espaço amostral em relação à média desses elementos. Né? Então, quando você vai calcular o desvio padrão, você tem que calcular a média e vai ser, por exemplo, a raiz quadrada de, acho que é 1/n. ah, a variância aí já não vai ter a raiz quadrada, né? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Né? Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 1/n menos diferença quadrática de cada elemento menos a média. Né? Então, aí você pode, aí eu não vou calcular aqui para você, mas aí você pesquisa no Grades, eu acho que se você colocar lá Grades Ensemble Standard Deviation, né, que é o desvio padrão, tem uma página do Collar, se não me engano, que mostra mais ou menos como fazer. É simples, é uma linha, tá? Se tenta fazer, tá? Para você entender como é o processo de fazer esse tipo de coisa, essas análises utilizando alguns dados, né? Aqui no caso você tem 3 membros, né? Você pode fazer o quê? Você pode fazer espacialmente, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui eu fiz simplesmente a diferença entre 2 membros, mas eu poderia fazer a média desses 3 membros espacialmente. Você pode fazer o desvio padrão, que é o espalhamento espacial também, ao invés de fazer, por exemplo, uma média. Por exemplo, você poderia plotar o desvio padrão como se fosse uma curva. Essa curva seria o quê? Seria baseada, né, na média espacial da grade ou de uma região dentro dessa grade. Por exemplo, sobre a América do Sul. Né? Mas faz o mais simples, faz o desvio padrão espacial para você olhar as regiões onde você tem maior ou menor desvio em relação à média. Para você identificar regiões onde você tem a maior dispersão dos membros. Né? Eu vou te mostrar uma figura que você pode usar para se inspirar ou para você mais ou menos ter uma visão do que você pode encontrar. Então, dentro daquele material que eu te mandei, tem um... Acho que essa figura ocorre algumas vezes, inclusive. Deixa eu ver aqui. Ensemble... Cadê? Vai carregar aqui. Nossa, mas morreu meu Dropbox aqui. Mas faz vir aqui então. Peraí. Deixa eu ver. Ensemble. Relatório PDF. Então aqui, ó. Vamos pegar aqui. Cadê o Table of Contents aqui, né? Então, resultados. Na verdade, eu acho que está mais para subjetiva. Mas eu nem lembro mais onde está isso. Aqui, ó. Pronto. Então, deixa eu colocar maiorzão aqui para você ver. Deixa eu ver. Então, essa figurinha aqui, ó, deixa eu colocar maior ainda. Que daí vai ficar mais fácil de ver. Ó. Então, essa figura, ela mostra aqui, ó. Pressão ao nível médio do mar, contorno. Então, os contornos aqui, eles representam a média dos membros da pressão ao nível médio do mar. E de todos os membros. E aqui o colorido é o espalhamento, ou seja, é o desvio padrão dos membros. Então você pode fazer uma figura dessa. Não precisa fazer sobre a América do Sul. Pode fazer a da grade toda, que daí você não precisa ficar encontrando os limites aqui da América do Sul. Então faz da grade toda. Já que você tem 3 membros, não vai ser demorado nem nada. Vai ser rapidinho, tá? Então você vai usar, tem funções do grades, por exemplo, o wave, né, o min, para você fazer a média dos membros, a dimensão dos membros. E aí depois você vai calcular o desvio padrão usando essa média também, né? E aí você pode fazer para... Escolhe algumas variáveis, não vou indicar quais, faz, por exemplo,
U, V, T, Q e pressão reduzida ao nível médio do mar, por exemplo, né? Você pode escolher também alguns níveis, acho que tem 9 níveis, não precisa fazer para todos, escolhe os níveis padrão, por exemplo, 850, com exceção da PSNM, né? 850, 500 e 250, aí para você exercitar. E tenta fazer um script do grade, se possível, para você já exercitar isso também, porque à medida que você começar a ter mais dados, você vai perceber que é interessante ter um script do grades para você poder fazer essas coisas. Então é basicamente isso, tá bom? Tá, então eu vou... Tudo bem, vou te mostrar então como você pode fazer isso. Tá registrado dentro desse vídeo também, então vamos fazer assim. Então eu vou abrir aqui o meu Gedit, vou digitar assim, média, desvio padrão, .gs. Então dentro desse arquivo eu vou digitar alguns comandos para calcular isso, tá? E depois os comandos do cálculo você vai colocar. Então aqui eu vou colocar o primeiro reinit, que ele reinicia o grades, né, no primeiro comando. Aí você vai colocar assim, ó, open template.ctl. Tá vendo que eu estou colocando os comandos aqui entre aspas, né, simples, tá? Sempre aspas simples. Aí depois você pode colocar um comentário com um asterisco. Então você vai colocar assim, ó, cálculo da média para as variáveis. Aí pula uma linha, mais um comentário, uvel, vvel, psnm, temp. Então uvtqps. E faltou o mês também, né? Umidade específica. Para os níveis, aí você coloca aqui os níveis, por exemplo, 850, 500 e 250 hectopascais. Então isso aqui são só comentários, né, sobre o que você vai fazer. Então, por exemplo, se você fosse fazer só linha a linha, sem usar um loop ou uma variável, então seria algo assim, ó, por exemplo. Então, média PSNM, que é a primeira variável, né? Então aqui já vou te dar uma dica. Então, define m de média, PSNM, igual a, por exemplo, como é que é o nome? Esqueci agora. Ave, não sei por que eu esqueci disso. Ave, não é Ave, é min. Nossa, tô meio cansado já. Min, desculpa. PSNM, E igual a 1, E igual a 3. Opa, faltou um E aqui. Tá vendo? Esse comando calcula a média dos membros, né, da pressão. Como eu só indiquei aqui no min a média e só os membros, enfim, eu não estou especificando a grade, então ele vai fazer para a grade toda. Então, para todos os pontos de grade, ele vai pegar todos os membros, somar e dividir por 3, porque é de 1 até 3, certo? Aí você pode fazer essa mesma coisa. Peraí. Aí você pode fazer essa mesma coisa para os demais variáveis, né? Então aqui, por exemplo, vai ser uvel. Aí você não precisa fazer. Faz uvel 850, né? Aí vai pegar m uvel 850. Aí vai pegar aqui uvel. Aí aqui você tem que indicar o nível, né? Então vai ser leve igual 850. Então é a média dos membros de 1 a 3 do uvel em 850, né? Aí vai, tararau, né? Faz para todas as outras variáveis, que é só um comentário. Aí depois você calcula, né? Desvio padrão PSNM. Aí você vai calcular desvio padrão. Aí eu não vou calcular aqui não, você vai calcular depois. E aí para mostrar, aí você pode fazer assim. Você vai fazer assim, agora gráfico,
PSNM, né? Então você vai fazer, deixa eu pensar aqui, o primeiro, né? Então set gxout shaded, né? Que mais? Aí você vai dar, porque você quer o shade, né? Para mostrar que nem nessa figura aqui, em cores. Isso. Então em cores você vai mostrar o desvio padrão. Pronto. Então deixa eu só fazer de conta que eu coloquei aqui o desvio padrão, né? Então vai ser assim: define std de standard deviation PSNM, né? Então igual, tarará, alguma coisa aqui. Então aqui você dá o shade std PSNM, aí dá o display do desvio padrão. Aí você vai lá e dá um cbar, né, para mostrar a barrinha de cores. Depois você vai fazer set gxout contour, né? Aí depois você vai lá e dá um dmpsnm, perfeito, certo? Aí você pode salvar esse gráfico. Aí você vai digitar printin média std psnm.png. Aí depois, como tem as outras variáveis, aí você vai dar um C, né, para limpar a janelinha do grades, e vai começar a mesma coisa, set gxout shaded, né? E aí vai imprimindo depois o Ventus ONE 850 e assim por diante, tá? Então é basicamente isso. Então faz esse script, né? Guarda ele para você ter ele sempre de referência. Aí nossa próxima reunião na terça, tá? E a gente tenta ver o que deu para fazer, se não deu, aí a gente tenta melhorar, se puder melhorar. Eu posso te dar umas orientações sobre como generalizar um pouco o script para não ficar muito extenso e fazer sempre. Tá vendo que aí você faz assim, né? Você pode fazer um loop para plotar tudo, né? E para calcular tudo. Aí você não precisa fazer. Agora eu vou fazer a mesma coisa para pressão, depois a mesma coisa para não sei o que, depois a mesma coisa. Então você pode fazer de uma forma um pouco mais rápida, mas faz do seu jeito, do jeito que você achar melhor, aí depois a gente melhora. Aí eu te ensino como fazer, não é difícil não, tá bom? São algumas estruturas, tem o while, por exemplo, não é muito difícil não. Tenta fazer isso para terça, vamos fazer assim, ó, tenta fazer segunda feriado, mas lembra que a gente vai fazer essas reuniões entre as semanas de uma forma diferente, né? Então, isso. Essa semana foi quarta e sexta, na semana que vem terça e quinta. Isso. Porque senão fica sexta e depois segunda de novo, não faz sentido, entendeu? Então deixa a segunda-feira a pessoa. Não, onde eu estava na sexta, então tá, vou continuar. Aí na terça-feira, não deu para fazer isso, não deu. Na quinta-feira a gente volta a falar. Não, tenta fazer o que dá para fazer, né? E se quiser deixar para ler alguma coisa no fim de semana, quando tiver um tempo, lê. Aí você vê a melhor forma que você tem de fazer. A minha preocupação agora, enquanto você não tem acesso aos computadores do INPE, vamos aproveitar esse tempo para você ler algumas coisas, para você se inteirar dos assuntos e para você já começar exercitar um pouco, para você ter uma certa independência para poder fazer as avaliações, olhar os arquivos, já que a gente não vai precisar rodar nada, então vamos pelo menos focar na parte da avaliação dos resultados, né? De fazer esse exercício de explorar os dados, né? Que eu acho que é o melhor, mais bem colocado dessa forma, né? De você entender o que você tá olhando na frente, né? Daí, se não der na terça, a gente verifica as dúvidas que você tem, aí a gente tenta na quinta verificar, pode ser? Tá bom, mas tenta começar já na segunda, por exemplo, para você. Não, tá bom?
Então tá, então eu gravei esse vídeo aqui, eu vou depois, mais tarde, subir lá no YouTube e te mando o link para você ter ele como referência, tá certo? Então tá bom, Mirlen, acho que a gente pode encerrar por aqui, tá certo? De nada, então. Bom fim de semana, bom trabalho aí para você, tá bom? Até mais, então. Um abraço.